Olá, quero contar minha história para quantas mais pessoas puderem ouvir. Tá? A minha história é assim. Meu nome é José Lúcio, então eu sempre fui sonhador e sempre tive alguns sonhos. Um exemplo, morar fora do país. Trabalhei em banco durante 10 anos, no Banco do Estado de São Paulo. E pintou uma oportunidade de sair do Brasil, aproveitei. Fui morar na França, Itália, Alemanha, enfim, Europa. E conheci muito do ramo de gastronomia. Só que assim, retornei ao Brasil, recebi uma notícia muito triste, que meu pai estava doente, câncer na próstata. E assim, gente, o meu pai, ele foi muito especial na minha vida. Ele trabalhou na aviação, foi o primeiro funcionário que a TAM teve. Então, assim, me esperei muito. Aí retornei ao Brasil para cuidar do meu pai. Meu pai falecido hoje, câncer na próstata, enfim, faleceu nos meus braços e não abri mão. Comecei a trabalhar aqui no Brasil como chefe. Não adiantou, a remuneração muito baixa. Veio a pandemia, enfim. Aí eu estava em casa um certo dia instalando algumas tomadas que eu fiz um curso, né, de elétrica muito novo. Essa é a minha história, tá, gente? Aí eu nunca abri mão de ter conhecimentos. Aí pintou a oportunidade de eu trabalhar de eletricista. Hoje eu estou no ramo, sou muito bem remunerado, escolho os dias que eu trabalho, por exemplo, tá? E trabalho de segunda a sexta. Ou seja, o ramo de restaurante, amei, eu amo, é meu ramo. Descobri isso aí com o passar do tempo. Só que assim, hoje a gente vive é, no consumismo, né? Então eu não fugi disso, pintou a oportunidade de até um pouco mais. Hoje eu faço o que eu gosto e não faço o que eu amo. Que seria o quê? Cozinha. Eu sou pai de três filhos. Infelizmente hoje eu tenho filhos que moram em Boa Vista, Rondônia, Roraima, esses estados, norte, nordeste. Então assim, a minha história de vida ela surge em 1992, tá? Eu comecei a trabalhar de office boy, numa agência de viagens e pelo meu esforço que tomou uma oportunidade no estado, no Banco do Estado de São Paulo, ou seja, o Banespa. Pra vocês verem, gente, que história. Não existe mais o Banespa. E, e E me descobri na culinária mesmo, até por questão de ser tão sofrido nessa vida, aí a gente descobre cozinhar um pouco mais, aí, inclusive até com os nossos irmãos, famílias, enfim. A, a gastronomia hoje fez eu descobri muitas coisas boas, só que a remuneração é muito baixa. Então, assim, eu vivi isso, eu vivi a gastronomia com amor. Só que, assim, hoje eu paro e penso: por que hoje eu não tenho ninguém na minha vida? Por quê? A gastronomia me tirou isso. Porque, gente, feriado, dia das mães, dia dos pais. Ou seja, eu nunca tive em casa essas datas. Então, são datas muito especiais que a família guarda. Então, hoje, a gente colhe o que planta, realmente, não tem jeito. A gente colhe o que planta. Então, eu plantei a gastronomia. Eu achei que seria tudo na minha vida. Amo. Só que, na verdade, assim, eu deixei de viver muito, justamente por causa disso. Hoje eu tive perdas, reconheço. Só que, assim, a vida que segue, tá? Estudei administração, estudei gastronomia molecular, só que hoje para mim não vale a pena. Sabe o que eu descobri nesse meio tempo? Que tão pouco tempo eu descobri que a elétrica
hoje é, me, me beneficia de uma certa forma, não com questão financeira. Questão que agora que quem ficou na minha vida, hoje a gente se aproxima muito mais. Tenho uma mãe de 84 anos, amo e a gente se cuida. Então, assim, hoje eu faço o que eu gosto, não o que eu amo. Porque realmente eu descobri que eu tive perdas, ao mesmo tempo eu tive ganhos. E assim, dois pesos, duas medidas. Ou seja, se eu continuo no meu ramo, eu iria perder muito mais. Hoje, eu valorizo a presença das pessoas muito mais. Assim, não ganhei, tá? Perdi. Perdi um patrimônio, ou seja, a família. Hoje eu vivo longe dos meus filhos, converso com eles por chamada de vídeo e, e fiquei rico de conhecimentos, gastronomia. Inclusive estudei Le Canoblé na França e ultimamente eu estou estudando cozinha molecular, porque a tendência é essa, gastronomia é uma arte. O que é E gastronomia molecular? gastronomia molecular hoje é Dia das Mães, Dia dos Pais. Ou seja, eu nunca tive em casa essas datas. Então são datas muito especiais que a família guarda. Então hoje a gente colhe o que planta, realmente não tem jeito. A gente colhe o que planta. Então eu plantei a gastronomia. Eu achei que seria tudo na minha vida. Amo, só que na verdade assim, eu deixei de viver muito, justamente por causa disso. Hoje eu tive perdas, reconheço. Só que assim, a vida que segue, tá? Estudei administração, estudei gastronomia molecular, só que hoje para mim não vale a pena. Sabe o que eu descobri nesse meio tempo? Que tão pouco tempo eu descobri que a elétrica hoje me, me beneficia de uma certa forma, não com questão financeira. Questão que agora que quem ficou na minha vida, hoje a gente se aproxima muito mais. Tenho uma mãe de 84 anos, amo e a gente se cuida. Então, assim, hoje eu faço o que eu gosto, não o que eu amo. Porque realmente eu descobri que eu tive perdas, ao mesmo tempo eu tive ganhos. E assim, dois pesos, duas medidas. Ou seja, se eu continuo no meu ramo, eu iria perder muito mais. Hoje, eu valorizo a presença das pessoas muito mais. Assim, não ganhei, tá? Perdi. Perdi um patrimônio, ou seja, a família. Hoje eu vivo longe dos meus filhos, converso com eles por chamada de vídeo e, e fiquei rico de conhecimentos, gastronomia. Inclusive estudei Le Canoblé na França e ultimamente eu estou estudando cozinha molecular, porque a tendência é essa, gastronomia é uma arte. O que é E gastronomia molecular? gastronomia molecular hoje seria algo assim muito surreal. Porque, por exemplo, o que um astronauta come no espaço? Né? Então, assim, o cara está em órbita. Ele não tem como fritar um bife, um macarrão, uma pasta, enfim.
Então, quer dizer, ele tem a opção de. São sensações que ele tem e ele vai se alimentar da mesma forma. Então, são cápsulas que ela vai transmitir exatamente o paladar, o olfato, enfim. Então, a cozinha molecular hoje seria a tendência do brasileiro pela praticidade e pelo o tempo que você gasta é muito pouco. Então, assim, a tendência é essa. Estou estudando cada vez mais. E, e, gente, assim, são descobrimentos que a gente tem na, na vida. Valorizo muito o ramo, o que eu amo. Só que hoje o que eu faço não é o que eu amo, que seria elétrica. Apesar da remuneração, mas eu gostaria muito de estar na cozinha, ou até mesmo assim, aí em outro país, conhecendo muitas outras coisas. Só que infelizmente é um ramo que você não tem vida. Você vai viver dia e noite a trabalho. Ou seja, você é um parasita vo- voltado à arte da gastronomia, porque realmente assim, se você não tem família, é ótimo. Agora se você tem, esquece, porque realmente é um ramo que a gente trabalha dia e noite, domingo a domingo, e assim, não tem vida social. Pessoal, não estou reclamando disso. Que eu tô. O ponto que eu quero chegar é a história de vida que a gente tem e que a gente não abre mão de algumas coisas. Só que infelizmente tem coisas que a gente precisa abrir o olho, sabe? Valorizar essas coisas, parar um pouco o que está dando certo ou errado na nossa vida, e foi o ponto que eu cheguei hoje. Então, assim, sou muito grato, tá? Não tenho o que reclamar, só que também eu preciso viver e ser feliz. Enfim, A gente, você ninguém foge acredita disso. que a gastronomia no Brasil é como se fosse uma arte para quem usufrui e um grande sacrifício para quem faz, para quem fornece? É, no Brasil, assim, não só a gastronomia, como muitas outras profissões não tem valor, né? Sabe, hoje, se eu fosse um chefe na Itália, um exemplo, eu estaria bem, eu estaria com duas, três cantinas, só que infelizmente aqui no Brasil você é desvalorizado, a mão de obra é desvalorizada, onde o inglês é a rainha, a, a finada rainha, né? Ela pagava para os refugiados estarem lá, né? Então aqui no Brasil hoje não tem esse valor. E é onde eu tô aqui no Brasil porque eu tenho minha família aqui também, né? Tá bom? Então, gente, um abraço. Todos fiquem bem. Prazer, José Lúcio. 46 anos, hoje engenheiro de elétrica.